Amém, queridos? A paz do Senhor, os irmãos. Amém. Abra sua Bíblia, por gentileza. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista João, no seu capítulo de número 16. E nós vamos ler apenas o último versículo deste capítulo, que é o versículo 33. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 16, e o versículo de número 33. Os que acharam podem confirmar dizendo amém. Amém. Nos diz assim a palavra do Senhor: tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Amém? Tome seu assento, por favor. Mantenha a sua Bíblia aberta, para nós caminharmos por ela ao longo deste evangelho, um evangelho extremamente importante, e dos 4 evangelhos, João é considerado o mais espiritual dos 4 evangelhos. E era já de se esperar isso, pelo fato de João ter sido aquele discípulo de maior aproximação com Jesus. É sabido dos irmãos que João foi aquele discípulo que reclinou a sua cabeça no peito de Jesus. João é aquele discípulo de maior intimidade com o Senhor. E essa intimidade, ela é retratada no seu evangelho, ou no evangelho que leva o seu nome. E de que maneira? Nós encontramos no evangelho, segundo escreve João, a expressão Pai relacionada a Deus, aproximadamente 120 vezes. Isso indicando o quê? Que João trata Deus como Pai, mostrando o quê? Uma intimidade, um relacionamento de pai e filho. Nós encontramos ainda, somente nos relatos que nós vamos nos ater, e isso incluindo a oração sacerdotal do capítulo 17, João usando a expressão Pai, chamando Deus de Pai, somente do capítulo 13, versículo 31, até o final do capítulo 17, aproximadamente 45 vezes. Nós vamos encontrar algumas coisas interessantes neste evangelho. E eu quero, baseado neste evangelho, no texto que lemos, no versículo que lemos, falar com você sobre o tema mantendo o bom ânimo na vida cotidiana. Mantendo o bom ânimo na vida cotidiana. Nós estamos diante de um versículo que encerra um discurso de Jesus, que começa, como eu disse, no capítulo 13, a partir do versículo 31. Por quê? Logo após a ceia,
ou a primeira ceia e a última Páscoa. Os 4 evangelhos narram esta última ceia. E nós vamos encontrar, por exemplo, no evangelho segundo escreve Mateus, algumas nuances um pouco diferentes daquilo que encontramos no evangelho de João. Mas o fato é que quando no evangelho de João, versículo 31, este discurso, ele inicia logo após Judas comer do bocado dado por Jesus, ele se levanta e sai. O versículo 31 vai dizer assim: tendo ele, pois, saído, disse Jesus, agora é glorificado o Filho do Homem, e Deus é glorificado nele. Jesus inicia então aqui uma série de instruções que são intituladas na nossa Bíblia de as últimas instruções de Jesus. Elas começam no capítulo 13, versículo 31, terminam no capítulo 16, versículo 33, mas ela se fecha totalmente no capítulo 17 com a oração de Jesus, a oração sacerdotal de Jesus. Quando termina a oração sacerdotal de Jesus, no final do capítulo 17, no versículo 26, então nós vamos encontrar Jesus indo com os seus discípulos para o outro lado do ribeiro de Cedron, aonde está localizado o jardim do Getsemane, ou, como falamos, jardim do Getsemane, porque tanto no grego quanto no hebraico não existe o G com som de J, como nós usamos na língua portuguesa, e sim com som de gato, então do G do gato, então é Getsemane. Jesus então ali no jardim do Getsemane, onde Pedro ele questiona Jesus sobre algumas coisas, aonde Jesus é preso e a partir de então Jesus é levado para um julgamento, para então ser crucificado. Enfim, são de fato as últimas instruções de Jesus. E como as instruções de Jesus sempre trazem consigo temas, assuntos, lições extremamente importantes, Jesus, ele, dentre tantos assuntos que ele aborda aqui, ele aborda 2 principais assuntos. E quais são? Ele vai falar sobre o amor mútuo que deveriam ter uns pelos outros. Os seus discípulos deveriam amar-se uns aos outros, deveriam se amar uns aos outros. E o segundo é que Cristo, de fato, lhes havia revelado o Deus Pai. Nós vamos ver isso de uma forma muito clara, quando ele dialoga com Filipe, e Filipe diz: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus diz assim: Filipe, eu estou há tanto tempo com você, e você ainda não me conhece. Você pede que eu mostre o Pai? Filipe, quem vê a mim, vê o Pai. Quem vê a mim está vendo o Pai. Ele está nos mostrando o que? Jesus nos mostra com isso, que ele veio para revelar o Pai a um mundo que estava perdido, a um mundo que precisava de salvação. Agora, ele vai falar várias coisas, várias lições ele vai nos trazer. E quais são essas lições que nós vamos encontrar ou extraídas deste pequeno versículo tão conhecido, que até muitas pessoas têm por costume de aumentar o tamanho dele? Porque Jesus termina dizendo assim:
eu venci o mundo. Aí tem gente que diz assim, e Jesus disse, vocês também vão vencer. Jesus não disse nada disso. Jesus disse, tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. E para aí o versículo. Não continua o versículo. Então tem um monte de gente por aí dando continuidade a esse versículo quando o versículo termina aqui. É óbvio que nós sabemos que em Cristo nós somos mais do que vencedores, porque Paulo vai dizer isso em sua carta aos Romanos, mas aqui no Evangelho, segundo escreveu João, Jesus não diz nada disso. Ele diz, eu venci o mundo. Agora, quais as lições que nós podemos extrair para, no atual momento, na atual conjuntura que estamos vivendo neste mundo, nós possamos encontrar bom ânimo para vivermos o nosso dia a dia, a nossa vida diária? Jesus diz algo extremamente interessante aqui. Ele diz assim, tenho-vos dito isso. Tenho-vos dito isso. Isso aqui é para se parar e pensar. Porque Jesus usa essa expressão, tenho-vos dito isso, ou expressões correlatas, expressões semelhantes a esta, do capítulo 13, versículo 31, até o final do capítulo 16, o versículo 33 que lemos, pelo menos 10 vezes. O que é que Jesus está nos chamando a atenção, ou querendo que a gente compreenda aqui? O que ele está querendo que você e eu compreenda nesta noite, e era o que ele queria que os seus discípulos compreendessem naquela oportunidade, é que a única maneira de nós conseguirmos vencer, de nós alcançarmos aí uma vida cotidiana, vivermos uma vida cotidiana, tendo bom ânimo, é o que? É observando as palavras de Jesus. Tenho-vos dito isso. E ele não diz uma vez, ele diz mais, aproximadamente 10 vezes, para que, olha, eu estou falando. Ei, preste atenção. Quando Jesus diz assim, em verdade eu vos digo, ele está dizendo, preste atenção de novo, porque o que eu estou dizendo é a verdade. Agora para observar uma coisa. Sabe qual é o maior problema da nossa geração? É o distanciamento daquilo que Jesus tem falado. Sabe qual é o grande problema da nossa geração? É o distanciamento das palavras de Jesus. Aí você pode perguntar para mim, pastor, por que é que eu tenho que atentar para as palavras de Jesus? E eu vou te dar algumas razões pelas quais você deve atentar para as palavras de Jesus. Primeira coisa, eu encontro no versículo 10 do capítulo 14. Olha o que a Bíblia vai dizer aí. Jesus dizendo no versículo 10 do capítulo 14, não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Jesus está dizendo o quê? O que é que Jesus está me ensinando? Por que é que eu tenho que observar as palavras de Jesus? E por que é que Jesus queria que os seus discípulos
observassem a sua palavra, porque as palavras que Jesus dizia eram as palavras do próprio Deus. Irmão, sabe o que é que acontece com a nossa geração? É uma geração enfraquecida, porque é uma geração distante da palavra de Deus. E sabe por qual razão? Pela simples razão de achar que a palavra pregada, que a palavra lida, que a palavra exposta no culto, ela é palavra de homem e não palavra de Deus. Enquanto você e eu não entendermos que a palavra pregada é a palavra de Deus e que ela é a autoridade maior, ela é que rege e que direciona a igreja e a minha vida, nós vamos viver uma vida minguada espiritualmente na presença do Senhor. É por isso que você vê uma série de crentes que, igual galinha da Angola, tô fraco, tô fraco, tô fraco, tô fraco. Ela vive assim, o crente vive assim. Tô fraco, por quê? Não, a razão pela qual vem a fraqueza sobre as nossas vidas é única, é o distanciamento de Deus, é o distanciamento de uma vida devocional com Deus, é meditar nas Escrituras, é falar com o Pai, é buscar a presença do Pai, é meditar na palavra. O que foi que Deus disse a Josué, quando Josué assume o comando do povo de Israel, antes de para entrar na terra prometida, após a morte de Moisés? Deus diz para Josué: Josué, meu servo Moisés é morto, agora levanta você, porque é você que vai fazer esse povo herdar a terra que jurei a vossos pais, ou que eu disse a vossos pais que daria. E qual é a recomendação de Deus a Josué? Tende muito bom ânimo, ser forte, seja corajoso e tenha bom ânimo. O que mais? Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que você faça prosperar o teu caminho, e para onde você caminhar, você vai ser próspero, e então prudentemente te conduzirás. Entenda uma coisa, porque o bom ânimo, a alegria, a força para caminhar está diretamente ligada à atenção que eu dou às palavras de Jesus. Ninguém fala nada. Por que que eu tenho que observar as palavras do Senhor? Capítulo 15, versículo 11. Por que que eu tenho que observar as palavras do Senhor? Tenho-vos dito isso, olha aí, para que a minha alegria permaneça em vós, e a vossa alegria seja completa. Irmão, isso aqui é incrível, isso aqui é maravilhoso. Porque Jesus, ele está dizendo o quê? Eu tenho falado, eu tenho dito, eu estou instruindo vocês para quê? Para que a minha alegria permaneça em vocês. Alegria resultante de instrução de Deus, alegria como resultado de atentar para a palavra de Deus. Uma vida alegre, um crente alegre é um crente que medita nas Escrituras, e a alegria que vem do Senhor é uma alegria que nos completa, é uma alegria que não se vai da nossa vida. Nós podemos encontrar alegria em tantas coisas, porque existem tantas coisas no mundo que nos trazem alegria, conquistas pessoais, conquistas familiares, você conseguir atingir os seus objetivos de vida, isso gera alegria, e muitas outras situações da vida que nos trazem alegria, mas essa alegria na vida do cristão, ela jamais será completa enquanto ele
ele não entender, enquanto ela não entender que precisa meditar na palavra do Senhor. Jesus diz: eu tenho vos dito isso, para que a minha alegria permaneça em vós, e a vossa alegria seja o quê? Completa. A minha alegria sendo completa pela alegria de Deus em mim, por intermédio da palavra do Senhor. Tem coração alegre aqui nesta noite? Tem coração alegre aqui? Se tem coração alegre, levanta a mão assim: adore a este Deus nesta noite. Aleluia. Um crente que não medita nas Escrituras é um crente triste. É um crente que não tem no seu interior a alegria de Deus. Você olha para ele, você já tem vontade de ir embora. Existem crentes que você olha para o rosto dele, dá vontade de ir embora. Dá vontade de você chorar. Dá desânimo. Porque parece um morto vivo. Não tem cor. É amarelo. É anêmico. Não tem vida. Você logo percebe que esse crente não tem contato com as Escrituras. Você não encontra uma alegria nele. Ele murmura para servir a Deus. Ele murmura para trabalhar. Ele murmura para fazer as coisas na obra de Deus. Ele murmura para tudo. Ele não conseguiu entender que ele tem que ser agradecido, porque a palavra de Deus nos ensina a agradecermos. Então é sinal de que nós não estamos atentando para a palavra do Senhor. Ele não tem fé, ele não tem esperança, ou seja, ele não tem perspectiva, ele não tem vida. Então, deixa eu dizer uma coisa para você: se você, enquanto nós não entendermos que temos que nos voltar para as Escrituras, você vai continuar vivendo assim. Eu posso ouvir um glória a Deus? Misericórdia. Por que é que eu tenho que atentar para a palavra do Senhor? Por que é que eu tenho que atentar para as palavras de Jesus? Olha o versículo 1 do capítulo 16. Tenho-vos dito essas coisas, para que vos não escandalizeis. Olha o 4, versículo 4, deste mesmo capítulo. Mas tenho-vos dito isso, a fim de que, quando chegar aquela hora, vos lembreis de que já vô-lo tinha dito, e eu não vos disse isso desde o princípio, porque estava convosco. Jesus estava com eles, e a presença física de Jesus privava seus discípulos de viverem algumas coisas, ou de passarem por certas situações. Mas Jesus agora, que está preparando o coração dos discípulos para a sua partida. Então ele começa o capítulo 16 dizendo assim: tenho-vos dito isso, para que vos não escandalizeis. Ou seja, para que vocês não se escandalizem. Ô irmão, para pensar, o que é que gera escândalo em mim? Aquilo que me pega de surpresa. Algum acontecimento que eu não esperava me gera escândalo, me gera surpresa. Escandalizar aqui é ser pego de surpresa. É ser pego de surpresa em uma situação que eu não esperava. Então por que eu tenho que atentar para as palavras de Jesus? Porque as palavras do Senhor, elas nos preparam para os acontecimentos futuros. Jesus, ele diz no versículo 4, eu tenho falado isso para vocês, por quê? Porque quando acontecer, vocês vão já lembrar de que eu disse isso
isso a vocês, de que eu já havia vos avisado, de que eu já tinha falado. Ei, aí você vê um monte de crente hoje perguntando para Deus, por que é que está essa situação no mundo? Ô Senhor, por que essa pandemia? Ô Deus, por que isso? Isso é crente que não lê Bíblia, porque crente que lê Bíblia, ele sabe que isso são sinais dos tempos. Isso que está acontecendo no mundo, está acontecendo para que você e eu fiquemos alerta. Não é para que você e eu se esconda com medo, mas é para que você e eu fiquemos alerta. Para quê? Porque em breve a trombeta vai tocar e o Senhor virá para buscar a sua igreja. O que está acontecendo no mundo é que o nosso Deus está permitindo algumas coisas acontecerem para nos lembrar de que Ele vai voltar para buscar a sua igreja. Crente que não atenta para a palavra de Deus é crente que se escandaliza com qualquer coisa. Aquilo que me escandaliza é aquilo que me pega de surpresa. Você diz assim, rapaz, eu não esperava isso. Nossa, fiquei até chocado, porque eu não esperava. Mas quando a gente se coloca diante do Senhor e começa a meditar em sua palavra, quando acontece alguma coisa diferente no mundo, a gente olha para as escrituras, você vê um monte de gente preocupada, olha o que está acontecendo no mundo, desespero. Você diz, a palavra de Deus já havia nos alertado sobre isso. Eu leio a Bíblia e é por isso que eu estou atualizado. O pastor, saudoso pastor Billy Graham, ele diz que a Bíblia é mais atual, ou ele dizia, enquanto em vida, que a Bíblia é mais atual do que um jornal que vai sair amanhã. Deus está sempre na frente do homem, e Ele deixou escrito em sua palavra, para quê? Para que nós não venhamos nos escandalizar, e quando acontecer as coisas, a gente não seja pego de surpresa, a gente saiba o que vai acontecer. Nós temos que nos voltar para a palavra do Senhor. Quer viver uma vida ou um ano de bênção, de vitória, como é o tema da campanha, então se volte para a palavra do Senhor. Por que que eu tenho que me atentar para a palavra do Senhor? Porque ela me santifica. Capítulo 17 e o versículo 17 desse evangelho. Jesus diz assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Ô irmão, o que Jesus está dizendo? Jesus está orando a Deus. Aqui é a oração sacerdotal, capítulo 17. Jesus está orando a Deus, pedindo que os seus discípulos sejam santificados na verdade, ou através da verdade. Que a verdade tire de dentro, porque santidade é uma obra interna, que reflete no exterior. Ela é uma obra interna, ela começa dentro, ela é de dentro para fora. Ninguém se santifica de fora para dentro. Santidade começa dentro, começa no meu, no teu coração, e é uma obra realizada por Deus e pelo Espírito Santo que habita dentro de nós. Então Jesus está dizendo assim: Pai, santifica eles na verdade, ou seja, por intermédio da verdade, tira deles todo o engano, tira deles toda a mentira. Aí Jesus diz assim: a tua
palavra é a verdade. Jesus está dizendo que o único meio de santificarmos a nossa vida é por intermédio da palavra, é observando a palavra, é atentando a palavra, é guardando a palavra. E guardar, como eu disse na semana passada, não é guardar no sentido de esconder e não saber mais aonde está, é guardar no sentido de observar, de cuidar. É a mesma expressão dita a Adão lá no jardim do Éden, que Deus botou ele no jardim para lavrar a terra, preparar a terra, trabalhar a terra e guardar no sentido de cuidar. Então o hebraico lá atrás, ele tem uma conexão no sentido da palavra guardar com o grego dito por Jesus aqui, com o texto grego do Novo Testamento. Guardar no sentido de observar. O que é que Jesus está dizendo? A igreja é santificada quando ela se volta para a palavra. Por que é que nós prezamos sempre pela boa palavra, pelo bom ensino, pela exposição pura e verdadeira das Escrituras? Porque é a única maneira de homens falhos, cheios de imperfeições, serem santificados por Deus. É por intermédio de sua palavra. Crente que não atenta para a Bíblia, crente que só lê a Bíblia no fim de semana, é crente fraco, é crente anêmico, é crente que não tem vida. E nós precisamos voltar para a palavra. Por que é que nós temos que nos voltar para a palavra de Deus? Porque ela revela um Deus que a mente humana é incapaz de imaginar. A gente coloca Deus numa caixinha de ticho, de lenço de papel. A gente limita Deus. Somos nós que limitamos o agir de Deus. Somos nós que dizemos Deus só age assim. E por que fazemos isso? Porque nós não temos o hábito de ler a Bíblia e de ver a multiforme sabedoria de Deus, as várias maneiras de Deus agir na vida de um ser humano, as várias maneiras de Deus intervir na vida do homem, de Deus livrar o homem da perdição. Aí eu encontro o profeta Isaías me dizendo, olha o que Isaías diz aí, no capítulo 64, e o versículo 4, ele vai dizer assim: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, um Deus além de ti, que trabalhe para aquele que nele espera. Deixa eu dizer uma coisa para você aqui. Deus trabalha. Não é porque você e eu muitas vezes podemos passar por momentos difíceis, possamos passar por tribulações, que Deus não está trabalhando, ou que Deus deixou de agir. Não, as lutas, as adversidades fazem parte do processo de Deus para a minha vida. Por quê? Porque as adversidades purificam a minha fé. A luta que você e eu passamos, elas purificam a nossa fé. Elas nos levam a enxergarmos um Deus que de outra maneira nós não enxergaríamos. Ela nos leva a ver Deus, ou a contemplar o poder de Deus de uma maneira que de outra
outra forma nós não conseguiríamos enxergar. Eu vejo Deus agindo no Gênesis, eu vejo Deus agindo no Êxodo, eu vejo Deus agindo em Levítico, eu vejo Deus agindo em Números, eu vejo Deus agindo em Deuteronômio, Deus agindo em Josué, Deus agindo em Juízes, em Ruth, Deus agindo no tempo dos juízes, no tempo dos profetas, no tempo dos reis e nos evangelhos e até os nossos dias. Deus está agindo e nós precisamos ter sensibilidade para enxergar o agir de Deus. O agir de Deus. Deus está trabalhando. Com o olho eu não vi, ou com o ouvido eu não ouvi, nem percebi. Os meus olhos não viram, jamais viram um Deus além de ti. Mas este Deus trabalha apenas para uma classe de pessoas. Como assim, pastor? Para aqueles que nele esperam. Para aqueles que nele esperam. Esperar em Deus não é ficar deitado em casa esperando que as coisas aconteçam. Não. A expressão esperar em Deus quer dizer confiar em Deus. Deus trabalha em favor daqueles que nele confiam, daqueles que a ele se entregam, daqueles que dizem assim: Senhor, aqui está o comando da minha vida, tome conta dela, eu não sei como dirigir a minha vida, Senhor, eu já errei tanto, porque eu quis tomar as minhas próprias decisões, agora está aqui, Senhor, faça da minha vida o que o Senhor quiser fazer, trabalhe na minha vida em todas as áreas que precisam ser trabalhadas, e aí você vai esperar em Deus, aí você vai confiar em Deus, aí você vai esperar, confiar e ver que Deus age, que Deus faz coisas incríveis na minha e na sua vida. Aí você diz assim: mas pastor, a minha situação, ela é desesperadora. Aí que Deus gosta, aí que fica bom, porque quando a situação, ela sai do controle do homem, ou do alcance do homem, ela chega nas mãos poderosas de Deus, e Ele é o único que pode mudar a história da nossa vida. Oh, aleluia! Eu sinto a presença dele aqui nesta noite. Abraão despede Agar e seu filho Ismael. E o texto em Gênesis vai dizer que ela sai andando. Ele pega um jumentinho, prepara o jumento com pão, bota lá um negócio lá no jumento, abastece com pão e com água e manda ela embora. Ela e Ismael. E aí o texto vai dizer assim: que ela saiu andando errante pelo deserto de Berseba. Isso aqui é forte demais. Porque embora ela tenha suprimentos para viagem, ela não tem lugar para ir. Embora ela tenha recursos para viagem, mas ela está andando sem rumo. Ela não tem um direcionamento. E quem anda sem direção, logo as forças se esgotam. Porque você não tem um alvo, porque você não tem um propósito, porque você não tem um objetivo. O texto é claro, ela saiu andando errante. Quem anda errante é alguém que não tem direção, não tem rumo. E ela está andando pelo deserto. Deserto é lugar que não tem suprimento, não tem socorro. Nós só podemos em um deserto esperar do alto.
Deserto é um lugar quente de dia e frio de noite. E ela está andando errante, e o texto vai dizer o quê? O texto vai dizer que acabou o pão e acabou a água. E o texto diz assim: tendo acabado o pão e a água, ela pega o seu filho Ismael e coloca ele a uma distância de um tiro de flecha ou de um tiro de arco. É uma distância em que uma flecha poderia chegar, alcançar, e ela vai embora, e ela vai e se coloca debaixo de uma árvore, e ela faz o quê? Chora desesperadamente, porque o que vem ao coração dela agora é o que? A morte. Ela diz: acabou o suprimento, acabaram os meus recursos. E quando nós temos a tendência de agir assim, quando acabam as nossas forças, quando acabam os nossos recursos, nós dizemos: Senhor, nós vamos morrer, o Senhor nos abandonou, o Senhor me esqueceu, eu estou nesse deserto, eu estou largado, abandonado, eu vou morrer. Mas a Bíblia diz que quando ela está lá, esperando a morte chegar, o menino chora. É quando o menino chora, Deus brada do céu, um anjo do Senhor, um mensageiro do Senhor, chega e diz: Agar, Deus ouviu o choro do menino, lá da onde ele está. Ei, deixa eu profetizar sobre a sua vida nesta noite. Por que, pastor? Porque Deus está ouvindo o choro de crente, e crente que chora no deserto, ele abre fonte, ele faz acontecer. Quem acredita nisso, levanta a mão e dá glória. O Senhor diz no Salmo 46: aquietai-vos, estai quietos e sabei que eu sou Deus. Ele está dizendo: eu estou no controle, mas só vive isso quem atenta para a palavra de Deus. Isso aqui não é igual receita de bolo, que você pega lá, prepara, come na hora e acabou. Tem que viver com Deus, tem que caminhar com Deus. O problema da nossa geração é que tem Deus como uma válvula de escape, e o Evangelho de João mostra que nós vamos alcançar algumas coisas, mas mediante um relacionamento. O Evangelho de João é o Evangelho do relacionamento com Deus. Jesus, ele trata desde os primeiros versículos deste livro, desde o primeiro capítulo. João começa a mostrar o relacionamento, que o primeiro que buscou relacionamento com o homem foi Deus, enviando o seu filho em carne para habitar na terra, porque Deus queria se relacionar com o homem. O Evangelho de João é o Evangelho do relacionamento, e a igreja da pós-modernidade é uma igreja que perdeu o relacionamento com Deus e não tem vivido o melhor de Deus nesta terra por causa disso. Aleluia. Precisamos entender que a palavra de Deus, ela é o elo de ligação entre o homem e Deus. Ela é o elo de ligação entre a criatura e o Criador. Quando eu me distancio da Bíblia, eu me distancio do Deus da Bíblia. Não adianta eu esperar que Deus vai fazer alguma coisa acontecer na minha vida, sendo que eu não vivo uma vida de relacionamento com Deus. Eu esperar que Deus vai mudar a minha história em congressos, em campanhas. Deus não nos abençoa por aquilo que somos na coletividade. Ele nos abençoa por aquilo que somos na individualidade, com Ele, no tete a tete. É no dia a dia. Entra no teu quarto, fecha a porta sobre ti e ora. E o teu Pai que te ouve em secreto, Ele vai te responder
publicamente. Você fala com Deus em secreto e Deus responde em público. Você fala com Deus na intimidade e Deus desacortina tudo diante de tudo e de todos para mostrar que Ele é Deus, que Ele é Senhor, que Ele é o Todo-Poderoso. Quem acredita nisso, glorifica o Senhor nesta noite. Mas o Senhor diz: eu tenho vos dito isso com um propósito, com um objetivo. Qual? As palavras de Jesus são ditas, as instruções de Jesus são ditas aos seus discípulos com um objetivo. Qual? Jesus diz: tenho vos dito isso, para que em mim tenhais? Ah não, está muito fraco. Tenho vos dito isso para que em mim tenhais? Paz. Aí Jesus diz assim: no mundo, o que vocês vão ter são aflições. Em mim, paz. No mundo, aflição. Em mim, paz. No mundo, sofrimento. Em mim, paz. Consolo. No mundo, apontar de dedo, críticas. Em mim, paz. Descanso para a vossa alma. No mundo, não, no mundo, sofrimento, aflição e condenação. Distante do Senhor, nós não temos nada para as nossas vidas, não há nada para as nossas vidas. Jesus diz assim: tenho-vos dito isso para que em mim vocês tenham paz. Mas que paz é essa? Nós temos paz em Jesus, mas que paz é essa? Em Jesus nós encontramos a verdadeira paz, a paz verdadeira. Olha o capítulo 14 aí, desse evangelho, olha aí o capítulo 14, olha os versículos 26 e 27. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ele está dizendo: eu vos dou a paz, a minha paz eu dou. Não dou como o mundo a dá. Então, descanse, não tenha medo. Jesus está dizendo: eu dou a vocês a minha paz. A paz que vocês precisam é a paz que tem origem em mim. Eu não dou como o mundo dá. Por que a paz do mundo é diferente? E aí você pergunta: pastor, o mundo pode dar paz? Pode. Mas é uma paz com prazo de validade. O mundo pode dar paz? Pode. Mas é uma paz com vencimento, com data de vencimento curta. O mundo pode nos dar paz? Pode, em um momento. O mundo nos traz paz? Traz. Mas quando você chega em casa e coloca a cabeça no travesseiro, essa paz vai embora. A paz que o mundo dá é uma paz falsa. Mas a paz que vem do Senhor é uma paz verdadeira. É uma paz que nos traz tranquilidade. É uma paz que nos aproxima dele. Agora perceba uma coisa. No versículo 33 do texto que lemos, Jesus diz assim: tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. Jesus está dizendo que a paz que ele dá, a paz que nos traz tranquilidade, é a paz resultante de um relacionamento com Deus. Em mim, ou através de mim, ou por mim. Isso é paz resultante de relacionamento com Deus.
é a paz verdadeira. Pastor, mas essa paz, o que essa paz tem de diferente? Paulo responde para você e para mim, o que é que essa paz que vem de Jesus, que tem a origem em Jesus, que é resultante de um relacionamento com Jesus, através das Santas Escrituras, Paulo ele responde o que essa paz faz, ou como é essa paz, a diferença dessa paz. Vem para a Bíblia, porque eu gosto de mostrar na Bíblia, eu gosto de provar na palavra. Abra aí, Filipenses capítulo de número 4, e os versículos 6 e 7, Paulo diz-nos assim, escrevendo aos crentes filipenses: não estejais inquietos por coisa alguma. Ele já começa assim: não estejais inquietos, preocupados com coisa nenhuma, por coisa alguma. Nada tem que tirar o seu sono. Nada tem que fazer você perder a paz. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus. De que maneira? De que maneira? Para de graça, irmão. De que maneira? Pela oração e súplica. Ei, todas as suas ansiedades, todas as suas necessidades, todas as suas inquietações precisam ser conhecidas, precisam ser levadas ao conhecimento de Deus. Aí você diz: pastor, mas Deus sabe de todas as coisas. Eu também sei que Ele sabe de todas as coisas, mas Ele quer que você leve a Ele. Ele está dizendo: não vos inquieteis por coisa alguma. Antes de se inquietar, ou ao invés de se preocupar, todas as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas. De que maneira? Com ação de graça. Sabe o que é a ação de graça? É a certeza de que eu vou receber, ainda que eu não tenha recebido, é eu já agradecer aquilo que Deus fez sem Deus ter feito ainda. Sabe o que é isso? É a confiança de quem espera em Deus. Eu estou na luta, eu estou na tribulação, eu estou no momento de prova, mas eu orei a Deus, e eu estou orando a Deus, e eu tenho certeza que Deus vai responder o meu clamor. Então eu oro, eu peço, mas eu já agradeço a Deus pelo que Ele ainda não fez, com a certeza de que Ele fará. Aí Paulo diz que quando você e eu fazemos isso, aí ele diz assim, quando a gente faz isso, olha o que ele diz. Olha o que ele diz. E a paz de Deus, a paz de quem? De Deus. Que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Você pode glorificar a Deus? Não, você não entendeu. Se você tivesse entendido, você tinha dado um brado de glória a Deus aí. O melhor que você já deu, o melhor que você deu até agora, desde que você entrou nesse culto. Paulo está dizendo: você não tem que perder a paz por nada. Nada pode te preocupar, nada tem que te inquietar. Antes de você ficar preocupado desse jeito, esquentando a cabeça, perdendo sono, dobra o joelho e vai orar. As vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, com oração, com súplica, com ação de graça, e a paz de Deus, que excede todo entendimento,
guardará o teu coração das preocupações, guardará o teu coração das inquietações, guardará o teu coração de tudo aquilo que gere ausência de fé, falta de fé. Ela vai te gerar confiança, é a paz que excede o entendimento. Por quê? Porque quem está em conexão com o céu é incompreendido pelo homem. O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura e não pode mesmo compreender. Não pode, porque elas são discernidas espiritualmente. Tem alguém em conexão com o céu aí? Tem crente em conexão com o céu aí? Tem crente crendo na vitória aí? Então abre a boca, glorifica, levanta a mão, exalta, porque Deus está olhando para você. Aleluia. Eu concluo. Eu termino. Se nós aplicarmos na nossa vida os conselhos da palavra de Deus, se nós aplicarmos na nossa vida os conselhos, nessa pequena reflexão, os conselhos de Deus, que foi nos passado, nessa reflexão, nessa mensagem, então nós vamos conseguir manter o bom ânimo na nossa vida diária. E nós vamos ser como aqueles homens, ou como aquelas pessoas descritas no Salmo 125. Quem são eles? Abre lá que você descobre. Salmo 125. Abre lá para você saber quem são. Abre lá para você descobrir quem são eles. Salmo 125 nos diz assim: os que confiam no Senhor serão como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para sempre. Os que confiam no Senhor serão como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Assim como os montes estão em roda de Jerusalém, guardando Jerusalém, assim está o Senhor em volta do seu povo, desde agora e para todo sempre. O que é que o salmista está nos dizendo? O que é que o salmista está me dizendo para eu concluir? É que enquanto você confiar, enquanto Deus for o objeto da sua confiança, enquanto Deus for aquele em quem você deposita total confiança, aconteça o que acontecer, você estará guardado para todo sempre. Quem acredita nisso, fica de pé adorando a Jesus, que eu vou orar para encerrar. Aleluia! Oh, glória! Aleluia! Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Deus amado, nesta noite tua palavra foi pregada mais uma vez. Obrigado, Jesus, pela oportunidade, pelo privilégio de poder falar a tua palavra ao teu povo nesta noite. Amado Deus, que esta palavra possa ir de encontro ao coração dos que aqui estão, e que possa brotar, que possa gerar fruto, que o teu povo, que a tua igreja possa de fato confiar, acreditar na tua palavra e vivê-la para a glória do teu nome. Amém e amém.